Pesadelos são uma experiência comum para muitas pessoas, mas o que eles realmente significam? Por que temos sonhos ruins? Existe algum significado psicológico por trás deles? Os pesadelos são uma fonte de inspiração para muitas histórias de horror presentes em contos, mitos, filmes e jogos. Eles nos confrontam com o lado obscuro do nosso inconsciente, revelando aspectos dolorosos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos até enfrentá-los. Hoje vamos ver a psicologia dos pesadelos. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder os próximos vídeos, é só se inscrever em nosso canal e ative o sino de notificações para ser o primeiro a receber nossos vídeos. A psicologia dos pesadelos. Os pesadelos se distinguem de outros sonhos tanto em frequência quanto em qualidade. Embora ocorram com menos frequência na maioria das pessoas, sua intensidade e vivacidade causam angústia que é difícil de esquecer. Eles despertam sentimentos de medo, ansiedade, agonia, vergonha, melancolia ou grande desagrado. O termo pesadelo também é usado figurativamente para descrever qualquer situação difícil ou assustadora. Alguns pesadelos são tão impactantes que podem marcar a nossa experiência de vida por anos, ou até mesmo permanecer conosco para sempre. Muitos psiquiatras se concentram na patologia dos pesadelos, considerando os eventos psicológicos negativos que nos assombram e perturbam nosso sono. Acredita-se que sejam causados por uma variedade de fatores externos e internos, como situações de vida estressantes ou memórias traumáticas. O objetivo principal é reduzir sua frequência ou eliminá-los completamente por meio de medicamentos. No entanto, ao focar exclusivamente nas causas patológicas dos pesadelos, perdemos uma oportunidade valiosa de compreender seu propósito. Os pesadelos ocorrem por uma razão. Se nos concentramos apenas na patologia e ignoramos o significado simbólico de um pesadelo, desperdiçamos uma oportunidade valiosa. Os pesadelos são sonhos substanciais e de vital importância, possuindo um valor terapêutico. Eles nos acordam abruptamente, como se todo o conteúdo reprimido dentro de nós estivesse prestes a explodir, e então experimentamos um pesadelo. Essa tensão acumulada no inconsciente pode se expressar através de sonhos anteriores, como um sinal de que algo precisa ser trazido à consciência. Ao despertar de um pesadelo, somos forçados a reconhecer nossos conflitos inconscientes, mas muitas vezes tendemos a esquecê-los e continuar com nossa vida diária, sem perceber o dano psicológico que causamos a nós mesmos. Os pesadelos são como uma terapia de choque natural quando estamos muito inconscientes de algum perigo psicológico. Eles nos tiram de uma sonolência inconsciente profunda em relação a uma situação perigosa e nos incitam a despertar e enfrentar o que temos negligenciado. A maioria dos pesadelos representa oportunidades de cura pessoal através da liberação emocional tão necessária. Existem temas recorrentes nos pesadelos relacionados à ansiedade, como cair, chegar atrasado ou não estar preparado para uma apresentação ou exame, perder um voo ou esquecer a bagagem, estar vestido inadequadamente, perder dentes, sentir-se preso, incapaz de se mover ou fazer barulho, sofrer lesões ou doenças, encontrar monstros assustadores ou enfrentar desastres naturais, entre outros. Esses motivos são bastante comuns, mas não são suficientes para confirmar a existência de um sistema organizado nos sonhos. Um dos primeiros pesadelos registrados remonta à figura de Lilith, cujo nome em hebraico significa monstro da noite ou bruxa da noite. Segundo a lenda judaica, antes de conhecer Eva, Adão teve uma esposa demoníaca chamada Lilith. Ela desobedeceu a Adão, acreditando que, como ambos foram criados do pó, ela era igual a ele. Lilith foi banida do jardim do Éden e, em vingança, tornou-se um pesadelo ou espectro noturno conhecido como Lamia. Ela ficou associada a um demônio perigoso e promíscuo da noite. Posteriormente, outra lenda associou Lilith à serpente do jardim do Éden, vinculando-a ao diabo. De acordo com essa versão, durante o encontro de Adão e Eva com a árvore e a serpente, Adão se absteve de relações sexuais como forma de penitência. Durante esse período, Lilith teve relações sexuais com Adão, dando à luz uma horda de demônios que vagam pelo mundo. Assim começou o reinado de Lilith. Histórias sobre Lilith remontam à antiga Mesopotâmia, como no poema A Epopeia de Gilgamesh,
onde não há apenas uma figura desse tipo, mas várias dessas demonias femininas que perseguem mulheres grávidas, roubam recém-nascidos e têm relações sexuais selvagens com homens após paralisá-los. Lilith é a origem da figura do súcubo, um espírito feminino maligno que se acredita ter relações sexuais com homens enquanto eles dormem, e o íncubo, a contraparte masculina. O folclore e a origem dos pesadelos estão relacionados a antigas crenças e mitos. A palavra pesadelo não tem origem na palavra égua, mas sim deriva do termo anglo-saxão para um duende, bruxa velha, demônio ou espírito maléfico que se senta no peito das pessoas e provoca pesadelos. Em nórdico antigo, é conhecido como Mara. O termo pesadelo foi adicionado para enfatizar que essas criaturas visitavam as pessoas durante a noite. Na Dinamarca e na Noruega, o pesadelo pode ser traduzido como Marereid, enquanto na Suécia é Maredruin. Esse fenômeno tem sido relatado desde os tempos antigos até a modernidade em diferentes partes do mundo. Hoje, ele é conhecido como paralisia do sono, que difere do pesadelo por ocorrer enquanto a pessoa ainda está consciente, mas incapaz de se mover ou falar. A pessoa pode experimentar alucinações auditivas e visuais, além de sentir um intenso. O homem não tinha conhecimento de que, ao se envolver com uma gangue, não seria capaz de se livrar dela. Assim, ele foi forçado a se casar com ela. Juntos, tiveram filhos e viveram uma vida feliz. Um dia, o homem revelou à gangue a localização do buraco por onde ele havia entrado e entregou o bastão que mantinha o controle sobre eles. Imediatamente, a gangue fugiu pelo buraco e nunca mais foi vista. Existem também diversos rituais, orações e feitiços usados para afastar pesadelos. O uso de símbolos de proteção durante os sonhos é uma prática comum ao longo da história. Na mitologia japonesa, o Baku, conhecido como comedores de sonhos, é um espírito que se alimenta de pesadelos. Ele é retratado como uma quimera, uma criatura mitológica composta por partes de diferentes animais. Ao acordar de um pesadelo, a pessoa pode invocar o Baku para proteção, gritando: "Devore, ó Baku! Coma meu pesadelo!" Alguns também invocam o Baku antes de dormir, na esperança de evitar pesadelos. No entanto, é preciso ter cuidado, pois se o Baku continuar com fome após consumir pesadelos indesejados, ele também pode devorar as esperanças e sonhos da pessoa, levando-a a uma vida vazia e sem sentido. Além dos pesadelos, também existem os terrores noturnos, que ocorrem durante o sono não REM. Quando dormimos, nosso cérebro passa por ciclos de sono, incluindo o sono não REM e o sono REM. Durante o sono não REM, passamos por estágios iniciais de relaxamento até chegar ao sono profundo, onde ocorrem as parassonias, como o sonambulismo e os terrores noturnos. Os terrores noturnos são diferentes dos pesadelos, pois ocorrem durante o sono não REM. Durante um episódio de terror noturno, a pessoa acorda aterrorizada, podendo apresentar taquicardia, respiração pesada, suor profuso e fala incompreensível. Em casos mais graves, a pessoa pode agir violentamente, danificando objetos ao seu redor. Geralmente, é difícil ou impossível lembrar do conteúdo do episódio. Durante o sono REM, que ocorre após o sono não REM, ocorrem a maioria dos sonhos e pesadelos. À medida que envelhecemos, a quantidade de sono REM diminui, ocupando cerca de 20 a 25% do sono total em adultos. As crianças tendem a ter mais pesadelos, pois estão mais próximas do inconsciente e sua capacidade de pensamento racional ainda não está totalmente desenvolvida. É comum que elas experimentem medos como monstros no armário ou embaixo da cama, pois esses medos são uma realidade para elas. Um exemplo famoso de pesadelo na literatura é encontrado no romance Crime e Castigo de Dostoiévski. O protagonista, Raskolnikov, atormentado por angústia mental e dilemas morais, tem um pesadelo no qual presencia a crueldade e violência. No sonho, Raskolnikov é transportado para uma cena em que um cavalo fraco é brutalmente maltratado por uma multidão bêbada. O proprietário da carroça desafia os outros a acreditarem que o animal conseguirá puxar o veículo, e mesmo diante dos protestos e sofrimento do cavalo, a violência continua. O menino no sonho tenta intervir para proteger o animal, mas seus esforços são ignorados. A brutalidade culmina com a morte do cavalo, enquanto o menino o abraça e chora de desespero.
Raskolnikov acorda do pesadelo em pânico, com o coração acelerado e coberto de suor. Ele fica aliviado ao perceber que tudo não passou de um sonho, mas a imagem perturbadora permanece em sua mente. Esse pesadelo é significativo para a história, pois reflete os conflitos morais e a angústia interior que Raskolnikov enfrenta. O episódio desperta em sua consciência a dúvida e o medo de que ele próprio seja capaz de cometer atos de violência e crueldade. Dostoiévski retrata de forma brilhante a intensidade e a realidade psicológica desse pesadelo, evidenciando as profundezas da mente atormentada de Raskolnikov. Se considerássemos esse encontro na perspectiva clínica, nos depararíamos com um jovem aflito, assombrado por pensamentos de assassinato e enfrentando uma aguda angústia psíquica. Ao explorar a natureza dos pesadelos na literatura, podemos compreender como essas experiências oníricas refletem os medos, conflitos e preocupações dos personagens. Os pesadelos são manifestações do subconsciente, onde os sentimentos reprimidos e as tensões emocionais emergem, muitas vezes de forma exagerada e assustadora. Eles nos mostram os aspectos sombrios da mente humana e desempenham um papel crucial na exploração da psicologia dos personagens literários. Em resumo, os pesadelos são expressões vívidas e angustiantes do inconsciente, refletindo medos, ansiedades e conflitos internos. A literatura aproveita essa faceta para criar narrativas impactantes e reveladoras sobre a condição humana. O exemplo de Raskolnikov em Crime e Castigo ilustra como os pesadelos podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento dos personagens e no desdobramento da trama. Devido à sua atual situação, não é surpreendente que Raskolnikov tenha experimentado um pesadelo. Existem claramente causas externas para isso. Ele está sob estresse físico, sofrendo de privação de sono, falta de alimentação adequada e consumo excessivo de álcool. Além disso, ele enfrenta uma pressão intensa devido à sua situação financeira e às notícias perturbadoras sobre o próximo casamento de sua irmã. Esses fatores contribuem para a turbulência psicológica de Raskolnikov, que se reflete em seu pesadelo e tem impacto em sua vida atual. Os pesadelos febris ocorrem quando alguém está com febre. Esses sonhos são mais intensos, estranhos e negativos em comparação aos sonhos regulares. Eles geralmente apresentam temas como distorção espacial, ameaças, perigos e doenças. A obra de Franz Kafka, em particular, ilustra perfeitamente a atmosfera de devaneio febril. Em seu romance O Processo, o protagonista Joseph K. acorda um dia sendo preso sem ter cometido nenhum crime específico. Ele é acusado de algo desconhecido, e até mesmo o supervisor não tem conhecimento detalhado do caso, exceto que foi enviado por superiores. K. é informado por telefone sobre sua convocação para o tribunal, mas recebe poucos detalhes sobre o local e o horário. Ele enfrenta dificuldades para encontrar o tribunal em um labirinto de um edifício e, quando finalmente chega a um canto escuro do sótão, é repreendido por estar atrasado. K. precisa enfrentar um sistema burocrático incompreensivelmente complexo e impessoal, que tomou controle total de sua vida e o acusa de crimes dos quais ele sequer tem conhecimento. No conto A Metamorfose de Kafka, o protagonista Gregor Samsa acorda uma manhã após ter tido sonhos inquietos, transformado em um inseto monstruoso em sua própria cama. Essa transformação representa uma das formas mais profundas de alienação, com o ser humano aprisionado em um corpo não humano. O contraste entre a situação extraordinária da transformação de Gregor e a linguagem comum que ele usa para descrevê-la, a como um inseto tentando começar o trabalho, cria uma sensação de absurdo. Sua família fica horrorizada e enojada, embora ainda haja uma esperança de que sua mente permaneça intacta, como sua mãe o chama de filho infeliz. Psicologicamente, todos nós temos um monstro horrível dentro de nós que precisa ser amado. Além dos pesadelos febris e dos pesadelos relacionados a traumas, também existem os pesadelos recorrentes. Esses sonhos repetitivos podem ou não estar ligados a experiências traumáticas. Eles ocorrem com mais frequência na juventude, mas podem persistir ao longo da vida. Geralmente, eles continuam a aparecer porque estão tentando transmitir uma mensagem importante que a pessoa está negligenciando. Quando essa mensagem é compreendida, seja durante o sonho ou na vida desperta, os pesadelos tendem a cessar. Depois que a pessoa compreende o seu significado.
É importante notar que os pesadelos recorrentes podem ser um sinal de que algo em nossa vida precisa ser enfrentado ou resolvido. Outro tipo intrigante de sonhos são os pesadelos precognitivos ou proféticos. Esses sonhos são raros e ocorrem quando as pessoas têm visões assustadoras que mais tarde se concretizam, como se temporariamente tivessem acesso a uma porta para o futuro. No livro de Sincronicidade, um princípio de conexão acausal, o psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung explora o conceito de coincidências que estão tão significativamente conectadas que desafiam todas as probabilidades estatísticas. Essas coincidências, chamadas de sincronicidades ou coincidências significativas, ocorrem quando algo em nossa vida interior, como um sonho, visão ou humor, se manifesta no mundo exterior, tornando-se uma realidade tangível. Jung compartilha um exemplo pessoal de uma visão precognitiva que ele teve, em Eu vi ondas amarelas, destroços flutuando e a morte de incontáveis milhares. 2 semanas se passaram e a visão retornou, ainda mais intensa do que antes, e uma voz interior disse, Molly, isso é completamente real e vai acontecer. Você não pode duvidar disso. Essas visões continuaram, incluindo imagens dos mares se tornando vermelhos de sangue e sua alma perguntando se ele aceitaria a guerra e a destruição, mostrando-lhe imagens de armas militares, restos humanos, navios afundados e estados devastados. Pouco tempo depois, a Primeira Guerra Mundial começou. Embora Jung tenha escrito pouco sobre os pesadelos em sua obra, ele explorou extensivamente o significado dos sonhos como um todo. Para Jung, os sonhos são expressões simbólicas do inconsciente, oferecendo insights sobre nossa psique, nossos medos, desejos e necessidades mais profundas. Ele acreditava que a análise dos sonhos poderia ajudar a revelar aspectos ocultos de nossa personalidade e auxiliar no processo de individuação, que é o desenvolvimento e a integração de todos os aspectos do nosso ser. Em resumo, os pesadelos podem ser causados por uma variedade de fatores, como estresse físico, traumas não resolvidos, pressões psicológicas e até mesmo experiências precognitivas. Compreender esses sonhos e seu significado pode ser um caminho para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. A terapia e a exploração desses sonhos podem ser formas eficazes de lidar com os desafios emocionais e psicológicos que eles representam. É possível, no entanto, interpretar pesadelos através de uma lente junguiana, aplicando sua teoria geral dos sonhos. Segundo Jung, os sonhos são expressões imparciais e espontâneas do inconsciente, independentes da vontade consciente. Eles são manifestações da natureza pura e revelam a verdade natural sem adornos, sendo, portanto, especialmente preparados para nos oferecer uma perspectiva alinhada com nossa natureza humana básica quando nossa consciência se desviou demais de seus fundamentos e se encontra em um impasse. Um conceito fundamental na teoria dos sonhos de Jung é a função compensatória dos sonhos. Os sonhos revelam a inevitável unilateralidade de nossa vida consciente e direcionam nosso foco para aspectos que não estão adequadamente integrados em nosso campo de consciência. Jung escreve: em toda interpretação é uma hipótese, uma tentativa de ler um texto desconhecido. Um sonho sombrio, isoladamente, raramente pode ser interpretado com certeza. A grande obra de arte é resultado do tempo, de todo o mundo em que o artista vive, das inúmeras pessoas ao seu redor e dos diversos fluxos de pensamento e atividade que o cercam. Artistas dos pesadelos, Beksinski e Giger. As obras do pintor polonês Zdzisław Beksinski e do artista suíço Horace Giger foram profundamente influenciadas por seus pesadelos. Beksinski era um autodidata que buscava pintar como se estivesse fotografando sonhos. Seu trabalho retrata paisagens pós-apocalípticas ou pesadelos, com elementos de decadência, morte, esqueletos e figuras deformadas. Ele se inspirava apenas na música clássica e pintava o que vinha à sua mente. Beksinski não tinha interesse em interpretar suas obras de arte e recusava-se a fornecer títulos para qualquer uma delas. Ele era conhecido por ser uma pessoa reservada. A arte de Giger é conhecida como biomecânica, a fusão da anatomia humana com a máquina. Isso reflete a nossa era moderna da tecnologia, o mundo das máquinas que gradualmente está tomando conta de nossas vidas, a ponto de muitos de nós não conseguirmos mais viver sem ela. Estamos imersos nesse mundo. Grande parte da arte de Giger deriva de seus sonhos e conflitos inconscientes, uma exploração autêntica que o levou às profundezas obscuras de seu interior.
Ao buscar a origem de seus próprios pesadelos, Giger descobriu a importância primordial do trauma do nascimento biológico. Sua arte retrata o ciclo do nascimento, sexualidade e morte, entrelaçados como Eros e Thanatos. Há uma conexão profunda entre esses três temas, que nos permite reconectar com a essência de nosso ser. Esses dois artistas têm algo em comum, e eles se tornaram a voz artística daquilo que é sombrio em nós. Eles adentraram os recantos obscuros do inconsciente e ali se estabeleceram. Suas obras são exemplos de como o confronto com nossa própria sombra, aquilo que todos parecemos evitar, pode ser transformado em uma arte positiva e transformadora. Após atravessar os lugares mais sombrios, a pessoa finalmente vislumbra a luz brilhando novamente em sua vida. A ficção, por mais surreal que seja, é uma resposta à realidade. Às vezes, a ficção supera a própria realidade. E há tantas noites quanto dias, e um é tão longo quanto o outro ao longo do ano. Mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse contrabalançada pela tristeza. Esses artistas nos lembram que a arte tem o poder de explorar os cantos mais profundos e sombrios da experiência humana. Suas obras não são apenas expressões de pesadelos individuais, mas também refletem questões universais e coletivas. Eles capturam a complexidade da condição humana, revelando os medos, anseios e confrontos que muitas vezes são relegados ao inconsciente. Ao se aventurarem nessas paisagens obscuras, Beksinski e Giger nos desafiam a encarar nossos próprios demônios internos. Eles nos convidam a explorar as profundezas da psique humana, onde encontramos não apenas escuridão, mas também a possibilidade de transformação e crescimento. Esses artistas não têm medo de enfrentar o desconhecido e o perturbador. Eles nos lembram que, dentro da escuridão, há também beleza e insights profundos. Suas obras despertam emoções e provocam reflexões sobre a natureza da existência, despertando uma sensação de fascínio e inquietação. Nossos pesadelos individuais podem parecer assustadores e desconcertantes, mas através da arte, podemos encontrar uma linguagem comum para expressar e compreender essas experiências. Beksinski e Giger nos mostram que não estamos sozinhos em nossas lutas internas e que a expressão artística pode nos conectar uns aos outros, oferecendo-nos um senso de comunhão e compreensão compartilhada. Assim como os artistas dos pesadelos, podemos abraçar o lado sombrio da existência e transformá-lo em algo significativo. Podemos encontrar coragem para explorar as profundezas de nossa psique e confrontar os medos e traumas que nos assombram. E, ao fazer isso, podemos descobrir novas perspectivas, autenticidade e uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Em última análise, as obras de Beksinski e Giger nos convidam a abraçar a totalidade da experiência humana, reconhecendo tanto a luz quanto a escuridão como partes intrínsecas de nossa jornada. Eles nos lembram que a arte tem o poder de transcender nossos medos e transformar a escuridão em beleza e significado. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários, que é muito importante, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para ser o primeiro a receber nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!